Nada que é em vão, tudo há um trabalhar do Espírito Santo, os louvores que são entoados, a palavra que é pregada, as oportunidades que são dadas, tudo tem a mão do Espírito Santo para trabalhar em mim e em você, amém? Eu peço que os irmãos abram em Êxodo. Se o pastor quiser abaixar aqui um pouquinho, eu abaixo porque eu acho que eu grito demais, por causa do som, para não estourar os tímpanos dos irmãos. Pensou? Acho que tá bom, que eu já falo alto por natureza, né? Tá bom? Todo mundo tá me ouvindo? Eu venho de uma família grande, então assim, ó, conversar no volume máximo já tá no sangue, entendeu? Quem vê acha que a gente tá brigando, mas é só uma simples conversa. Então eu já tô acostumada a falar na altura certa. Eu quero ler com os irmãos Êxodo, capítulo 16, versículo 11, amém? Antes da gente iniciar a palavra, eu já quero começar declarando que o Senhor fará infinitamente mais do que eu e você acredita, amém? Do que eu e você pensa, do que eu e você imagina, porque os planos do Senhor, Ele é maior, os planos do Senhor são maior perto do que nós pensamos. Nós planejamos algo pequeno, muitas vezes dentro da nossa realidade, muitas vezes dentro da nossa capacidade. E por que, Carol? Diminuímos o nosso sonho para que ele fique mais perto de ser alcançado. Então eu diminuo aquilo que eu quero, eu diminuo aquilo que eu sonho, eu diminuo aquilo que eu imagino para caber dentro da minha realidade, para que aquela promessa, para que aquilo que eu desejo se cumpra mais rápido. Só que o Senhor, Ele é dono do tempo, que para mim e para você pode ser demorado. Para o Senhor é só meio de trabalho, para o Senhor é só ferramenta. O Senhor não diminui aquilo que Ele planeja, o Senhor não muda aquilo que Ele planeja. Sabe por quê? Porque para Ele não há limites, para Ele não há impossível, para Ele não há limitações. É dono do ouro e da prata, é dono do tempo. O que é que tem te faltado é o dinheiro. O seu pai é dono do ouro e da prata. O que é que tem te faltado? É o tempo. O seu pai é dono do tempo. Me diz o que é que tem te faltado, qual é a tua limitação, que eu te digo dentro da palavra, que para Deus não há impossível, não há limitação. Ele não vai diminuir aquilo que Ele tem na minha e na sua vida, como nós fazemos, porque Ele cria oportunidade. Não precisa de porta, não precisa de parede. Aonde Ele quiser entrar, Ele entra, porque Ele é Deus. Nós somos limitados, o Senhor não. Nós vemos as pessoas pelas limitações dela, o Senhor não. Talvez alguém olhe para mim e para você e nos reconheça pelos nossos defeitos. Talvez alguém olhe para mim e para você e nos reconheça por quem nós fomos um dia, por algo que nós fizemos a ela, mas o Senhor não. O Senhor sabe chamar de filho, o Senhor sabe chamar de filha, e o Senhor sabe os nossos nomes. O Senhor nos conhece no íntimo. O Senhor não coloca características humanas que nós colocamos sobre alguém. Lá vai o maconheiro. Lá vai o sem vergonha. Lá vai o cachaceiro. Lá vai o desempregado. Lá vai o vagabundo. Muitas vezes usamos esses tipos de característica para falar sobre o nosso irmão, sobre a nossa irmã, decretando sobre ele uma maldição, usando a autoridade que nós temos, porque a palavra, ela tem autoridade, usando aquilo que deveria ser fonte de vida para matar e decretar. Mas o Senhor não olha assim, o Senhor não pensa assim. Deixa eu te falar uma coisa: quanto mais difícil a pessoa for, quanto mais impossível for a causa, pode ter certeza que mais Deus se agrada de levantar, de mudar, de estruturar, porque o nome dele é glorificado, e saberão que só ele pode fazer, amém? Todos acharam? E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho
ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Hoje a gente comemora a festa dos tabernáculos, e essa festa, ela é a representação da provisão do Senhor. Quando a gente vai ler na Bíblia, quando a gente vai ler a história, o Senhor deixa ordenado que o povo de Israel faça essa festa quando eles chegarem na terra prometida, quando eles habitarem a promessa. E eles vão fazer essa festa se lembrando da onde Deus havia os tirado, se lembrando do quanto Deus manteve eles no caminho. Quando a gente faz essa representação aqui, quando a gente denomina todos esses dias, eu não pude comparecer, infelizmente, todos, mas eu sei o poder e a autoridade que essa festa tem no espiritual. Quando decretamos e declaramos a festa dos tabernáculos, estamos fazendo menção à provisão do Senhor. Arecanta labaxianda arabácia. E a primeira lição que podemos tirar disso não é depender da provisão, mas é depender do provedor. A provisão, irmãos, muitas vezes contamos com ela e já sabemos de onde ela vai vir. Quantas vezes temos uma conta para pagar, temos um boleto para quitar, temos algum problema em nossas vidas e a gente fala assim: olha, eu preciso da provisão do Senhor. Mas a gente muitas vezes já tem determinado da onde vai sair essa provisão. Então eu tenho um boleto para pagar, eu já sei que fulano vai acertar comigo tal dia. Eu tenho uma causa para resolver, eu já sei que fulano vai comigo tal dia. E a provisão do Senhor, Deus vai entrar, Deus vai tocar e vai se cumprir. Só que essa festa nos ensina a depender do provedor, independente de onde vem a provisão. Sabe por quê? Porque foge do meu e do seu controle. Quantas vezes esperamos de alguém uma ajuda? Quantas vezes esperamos de alguém uma mão estendida? Quantas vezes esperamos de alguém uma solução e essa solução, essa ajuda, esse respaldo não chega à nossa porta? Quantas vezes? E o Senhor nos ensina que independente da onde a gente espera que ela venha, Ele é o provedor. Ele é o provedor. Se Ele quiser usar alguém para te abençoar, Ele usa. Mas se Ele quiser fechar o coração de todo mundo que te rodeia para não te abençoar, Ele também fecha. Ele também fecha. E Ele faz aparecer do chão, Ele faz brotar da árvore, Ele faz do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele é o provedor. Eu ouvi uma pregação esses dias que mexeu muito comigo, onde falava que o chamado de Deus, ele é colisão. E realmente, acho que a gente não encontra nenhum caso onde se candidataram voluntariamente para servir a Deus. Senhor, olha, eu quero, Jesus, eu quero pastar aí na terra, Jesus. Eu quero sofrer pelo teu nome, Jesus. Sabe por quê? Porque se Deus falasse para mim e para você o que vai acontecer no meio do trajeto, muita gente nem queria estar aqui. Vai falar: eu vou ter que servir esse Deus, eu vou ter que passar por tudo isso. Ainda, eu vou usar um exemplo bíblico para a gente entender. Se Deus chega para José e fala assim: olha, José, eu te dei todos esses sonhos aqui, porque eu vou te tornar governador do Egito. Vai ser poderoso, José, vai ser poderoso. Acima de você só tem o faraó. Olha o poder que eu vou te dar. Imagina, José, menino do campo, morava em tendas, vivendo ali do plantio. Olha a grandeza que Deus está mostrando para ele. Só que José, para você chegar lá, você vai ter que ser traído pelos teus irmãos. Você vai ter que ser vendido. Vai ter que ser jogado no poço. Vai ter que ficar anos e anos sem ver o teu irmão, sem ver a tua família, sem ver o teu pai. Vai ser tirado da terra que você ama. Vai ser tirado do seu lugar de conforto. Vai ser levado para uma terra
onde você não conhece, vai se tornar escravo, arecanta labaxianda. E quando você achar que as coisas estão melhorando, que as coisas estão se acertando, quando Potifar colocar os olhos em você e ver graça, te entregar a casa dele para você dirigir, te entregar a casa dele para você comandar, a mulher dele se levantará contra você e te jogará na prisão. Será que José ia querer? Será que José ia querer? Ele ia colocar na balança e ia falar assim: meu Deus, será que vale a pena? Será que vale a pena? Só que aí eu entendo que nessa história de José, não era só sobre ele. Não era só sobre ele. O fato de José ter sido levado até o Egito, ter passado o que passou, ter ficado anos na prisão, porque até a prisão foi necessária, porque se não fosse na prisão ele não teria interpretado sonhos, arecanta labacianda, arabaci, e o rei nem saberia que ele tinha esse dom, que Deus tinha proporcionado esse dom para ele. Até a prisão foi necessária. E aí eu entendo que não é sobre o que José passa, mas é sobre o povo que precisava ser salvo, porque através do sonho que José interpretou, Faraó olha para ele, vê graça e fala assim: olha, vai ser governador do Egito. E através do governo de José, almas, vidas foram alcançadas e não padeceram pela fome. Então o que Deus tem sobre mim, sobre a sua vida, não é muitas vezes só sobre nós, sobre o que carregamos, sobre o que queremos, sobre aonde queremos chegar, mas é sobre as vidas que são alcançadas, que não padecem pelo meu e pelo teu chamado. É além, só que a gente está preocupado com coisas banais. Arecanta, labacianda. É aquilo. Arecanta, Jesus, calma. Calma que eu vou falar. Eu tenho que ficar preocupada com a hora. Busque o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. É lindo, não é? É forte, não é? Mas e se as demais coisas não fossem acrescentadas? Bastaria o reino dos céus? Bastaria a vida eterna? Bastaria, arecanta, labaxianda, se assentar ao redor dele e dizer: santo, santo, santo? Bastaria. Quantos em seu coração pode não ter verbalizado com a boca, mas em teu coração diz não? Porque não entenderam o real evangelho, arecanta, labacianda, arabácia. Fica tranquilo que a minha parte eu tô levando é daqui de dentro, viu? Vocês estão levando daí pra cá, eu tô tomando é aqui dentro também. Busque o reino dos céus, as demais coisas são acrescentadas. E se Deus olhasse para você e falasse: no teu chamado vai viver da obra, do teu chamado vai viver da minha provisão dia após dia, quem é que se oferece voluntariamente para viver e depender do Senhor? Muitos não querem. Por quê? Porque depender do Senhor foge do teu controle. Depender do Senhor não está dentro do que você espera. Depender do Senhor é entender que você não pode fazer o que você quer, o que você deseja, mas estar no centro da vontade dele e fazer somente aquilo que agrada a ele. A festa dos tabernáculos é forte, gente. Vocês não entendem. Eu acho que às vezes não entra na cabeça das pessoas. Não entra. Não entra. O que está acontecendo no mundo espiritual para estar acontecendo essa festa? Isso aqui é lembrança do que Deus fez. Deus desceu, tirou o povo do Egito, arecanta, alabaxianda, libertou um povo escravo, arecanta, alabaxianda, que não tinha direito da própria vida, arecanta, que não escolhia o que comia, que não escolhia onde morava, que não escolhia onde ia. Isso aqui é a representação do poder que tem o nosso Deus, porque quando ele quis entrar, ele não pediu autorização a Faraó, ele desceu a Moisés e disse: vai e liberta o meu povo. Vocês não têm noção do que é essa festa. Vocês podem olhar e falar assim: Senhor, Senhor revela. Vocês podem olhar e fazer assim: mas as cadeiras estão vazias, arecanta, labaxianda, mas não estão arrumados, parecendo como se fosse uma festa. Arecanta, labaxianda, arabás. Isso aqui,
É banal. Olha para a cadeira do teu lado, tá vazia. Ninguém sobe de mão dada com ninguém. Quer buscar Deus, busca. Não quer? Sinto muito. O nosso dever é pregar a palavra, mas o Senhor entregou o livre-arbítrio. Não podemos tirar da mão de ninguém. Quer servir? Ótimo. Não quer? Paciência. Mas o que não podemos deixar é isso nos afetará a entender a autoridade e o poder que essa festa tem no espiritual. Porque isso aqui é representação do poder de Deus. Isso aqui é representação da autoridade de Deus. Isso aqui é representação de quando Ele quer entrar, ninguém barra. De quando Ele quer fazer, ninguém pede. Eu me recuso a entrar por essa porta e sair da mesma maneira que eu cheguei. Eu me recuso. Me recuso. Pode ter dia, gente, tem dia que eu tô quebrada. Hoje mesmo eu tô quebrada. Mas eu me recuso a sair daqui da mesma maneira que eu cheguei. Porque não é o Deus vivo. Não é o Deus que a gente prega com toda a autoridade e poder. Não é o Deus que a gente prega que faz e acontece. Que abre mar, que vence guerra, que cura leproso. Não é o Deus, gente. Ontem aqui eu recebi foi o livramento de câncer, de dores que eu estou sentindo há dias. Foi aqui, ó, no altar. Vocês têm noção que é isso? Deus falar com você no íntimo. Quando a gente subiu, o apóstolo falou pra gente: esteja sensível, porque o povo quer resposta. Vem atrás da tua resposta, tu vai ter a tua resposta. Porque o Senhor não despede ninguém de mão vazia. E isso não sou eu que digo, é a palavra dele. Tá com a mão estendida para receber? Você vai receber. Tá com fé para pegar aquilo que Deus tem? Tá com sede da graça dele? Tá com sede de saber quem é ele? Mas o que ela está pregando não tem nada a ver com o que ela leu. Calma que eu estou fazendo a introdução. Até 9h30 eu termino, acredita, fé. Eu preciso fazer a introdução para a gente entender o poder que há nessa festa. Deus chega para Moisés e fala sobre essa festa antes deles habitarem a terra prometida. Foi antes. Moisés já vai se preparando para o que tu tem que fazer quando tu chegar lá. A gente tem uma coisa assim, uma criação, né, que a gente fala assim: quando eu receber, e eu aprendi isso não tem muito tempo não, e foi um tapa na minha cara. Quando eu receber, eu faço um culto de ação de graças. Quando eu receber, quando Deus fizer o que eu quero, eu vou lá e faço um culto de ação de graças. Culto de ação de graça. A graça é por algo que você não merece, que você não pagou, que você arecanta labacianda arabácia, arecanta labacianda arabácia, por algo arecanta labácia que não merecia, mas ainda assim desceu do céu. O culto de ação de graças tem que ser antes de receber, porque eu recebendo ou eu não recebendo, te dou graça, Senhor, te dou graça, Senhor. Eu falo porque o apóstolo me orientou dessa maneira. Quando eu estava grávida do Davi, eu já contei isso aqui. Eu não estava trabalhando, o Guilherme não estava trabalhando. A gente estava naquela preocupação de como seria. Os dois perdeu o emprego praticamente. E o apóstolo falou para a gente fazer um culto de ação de graças. E eu, meu Deus, eu vou agradecer pelo quê? Que eu nem tenho as coisas do bebê ainda. Eu vou agradecer pelo quê? A cabeça a gente questiona, porque a gente é ser humano. A gente olha para as nossas limitações momentâneas. Mas ainda assim, se tem uma coisa que eu aprendi cedo, desde que eu entrei na igreja, que eu comecei a caminhar com Deus, é que eu faço mesmo questionando. Mesmo eu questionando dentro de mim, mesmo eu não entendendo, eu faço. O importante
importante é fazer. E eu fiz. E depois que a gente fez esse culto de ação de graças, lembrando que na ação de graças, na nossa cabeça a gente não tinha nada para agradecer. Na nossa cabeça falha. Depois que a gente fez o culto de ação de graças, gente, o meu filho usou só no chá de bebê, porque roupa ele tinha assim de encher as paredes assim, de tanta roupa que ele tinha. Do chá de bebê a gente ganhou tanta fralda que eu usei até 1 ano de vida do Davi. Até depois de eu ter começado a trabalhar, eu ainda estava usando fralda que ele tinha ganhado. E eu sei que foi por aquele culto de ação de graças. O Senhor não desampara. Hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer: aprenda a depender do provedor. Aprenda a depender do provedor. Se você entender a seriedade, se você entender o poder que tem essa palavra, se você entender o poder que tem essa festa, eu lhe garanto que a área que você precisa de provisão, seja na saúde, seja financeira, seja emocional, seja sentimental, o Senhor vai entrar, entrando com a providência. Eu não sou o tipo de pregadora, quem me conhece sabe, que trago muita mensagem de bênção. Quem me vê aqui na igreja pregando sabe. Dificilmente eu trago passagens assim. E quando Deus colocou essa passagem no meu coração, eu estava sentada no ônibus olhando assim. E Deus falou sobre o maná e falou assim: Carol, você vai pregar sobre o maná, sobre o Deus de providência. E eu lendo, e Deus ministrando no meu coração. E eu estava que nem aquele meme: tá certo isso? Será? Será que essa palavra é de Deus mesmo? Será que é isso que Deus quer que eu pregue? Mas vi uma coisa tão forte, uma coisa não, era o Espírito Santo de Deus. Queimava tanto no meu coração, falava tanto sobre providência, falava tanto sobre um novo tempo, falava tanto sobre libertação de cadeias, libertação, arecanta, de pessoas que estão há anos cativas, seja no sentimental, arecanta, seja no espiritual. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer: essas cadeias serão quebradas, essas correntes serão desfeitas, todo pacto inconsciente cai por terra, arecanta, toda maldição hereditária cai por terra, arecanta, toda palavra de maldição cai por terra, arecanta, pessoas serão libertas. Não é só mais um culto, não é só, gente, eu tô falando isso aqui, eu tô sentindo a opressão, arecanta, eu tô sentindo a guerra travada, mas esse pacto inconsciente vai ser quebrado, esse pacto inconsciente vai ser quebrado, arecanta, arecanta, vai ser quebrado, arecanta. Eu não sei qual que é a área que está te fazendo cativa. Eu não sei qual que é a área que está te prendendo. Arecanta, labaxianda. Mas Deus quebra hoje. Deus quebra hoje, porque a palavra dele é viva, não volta vazia. E eu tô dentro de revelação da palavra. Eu não estou falando da carne. Eu não estou falando da minha vontade, não. Eu estou falando debaixo da palavra dele, porque aqui nessa igreja tem unção, tem Espírito de Deus, mas também tem palavra. A palavra também é pregada. Arecanta, labacia, andarabácia. A palavra também é pregada. E se tem uma coisa que o nosso pastor nos ensina, é buscar discernimento na palavra. O Senhor liberta um povo inteiro que estava cativo durante anos e anos. Gerações já tinham sido criadas, gerações já tinham envelhecido, e ainda assim aquele povo continuava cativo. Ainda assim aquele povo continuava cativo. Quando o Senhor chega e ele escuta o clamor do povo, eu não vejo a palavra falar assim, ele chegar para Faraó e falar assim: ô rei, deixa eu libertar meu povo.
Ô rei, por favorzinho, deixa eu libertar. Tem gente que acha que Deus tem que pedir autoridade para Satanás. Não, eu estou falando rasgado mesmo, porque Deus está mandando. Tem gente que acha que o inimigo tem mais poder do que Deus. E está repreendido em nome de Jesus. Quando Deus quer entrar, gente, Ele não pede licença, não. Até porque eu e você tá aqui, não é porque a gente, eu escolhi Deus, não. Antes de eu e você pensar em se converter, antes de eu e você pensar em aceitar Jesus, antes de eu e você o reconhecer a nossa volta, Ele já sabia quem a gente era, Ele já sabia quem eram nossos pais, Ele já sabia a nossa genealogia, Ele já sabia em qual ventre a gente nasceria, Ele já sabia o que Ele tinha planejado sobre nós. O propósito sobre a vida de cada um pode ser diferente, mas em cada um aqui Deus tem um propósito. Pode ser diferente, mas em cada um Deus tem um propósito. Qual é o maior mal da sociedade hoje? Qual é o maior mal dos jovens da geração de hoje em dia? É o espírito do suicídio por falta de propósito na vida. Por que eu vim ao mundo? Por que eu existo? Por que tanta coisa aconteceu na minha vida? Se Deus existe, porque Deus permitiu que eu fizesse e que acontecesse tantas coisas à minha volta. Sabe o que eu acho mais engraçado quando eu escuto esse tipo de frase? Que a gente adora o nosso livre-arbítrio. A gente adora comandar a nossa vida. A gente adora dizer para onde eu vou, para onde eu quero. Mas quando algo de ruim acontece pelas nossas escolhas, a culpa é de Deus. Eu mando na minha vida, eu tenho meu livre-arbítrio. Eu escolho aonde eu fico, eu escolho aonde eu saio, eu escolho aonde eu vou. Mas quando algo de ruim acontece, a culpa é de Deus. Porque Deus permitiu, porque Deus fez isso comigo, porque Deus me abandonou. E Deus está olhando assim: eu só deixei você usar daquilo que eu te entreguei, que foi o livre-arbítrio. Quando Eva vai lá, instigada pela serpente, e come a maçã, foi culpa de Deus? Não. Porque qual foi a ordem de Deus? Não coma. Mas ela usou daquilo que Deus tinha dado para ela. Que o que foi, Carol? O poder da escolha. Que eu e você tem todos os dias. Eu acho muito engraçado, principalmente sobre a minha geração. O pessoal enche, para não falar outra coisa, de cachaça, de droga, de tudo quanto é coisa ruim. Tudo faz. Aí não vai bem no trabalho, não vai bem na faculdade, não vai bem dentro de casa e quer culpar Deus. Quantos cristãos estão dentro da igreja, não obedecem a Deus, saem, vai para o mundo e falam que a culpa é de Deus? Sendo que só usaram daquilo que o Senhor lhe tinha dado, que eles amam, que é o poder da escolha. O poder da escolha está sobre mim e sobre a sua vida, gente. Ele está. Deus vai chegar e falar assim, vai para a direita, mas se você quiser ir para a esquerda, Deus não vai interferir no seu livre-arbítrio. Essa é a realidade. Meu pastor está aqui, eu estou mentindo, pastor? Mas a gente não quer. A pessoa vai lá, passa 30 anos bebendo. Quando o fígado para, quando o rim começa a dar problema, ai, que Deus quer me matar, que Deus ruim. Fala pra mim. Diz pra mim. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. A minha mãe se converteu há pouco tempo ao evangelho, continua fumando, tá sempre passando mal, tá sempre nisso. Ai, que Deus tem que me libertar, que Deus tem que me libertar. Eu falei pra ela, se você não tomar o primeiro passo, Deus não vai te libertar. O Senhor fala, vem do jeito que você tá, pode vir. Ah, eu venho ainda falando uns palavrão, venha. Eu venho ainda fumando baseado, venha. Eu vou ainda bebo, venha. Venha do jeito que você tá. Mas eu te garanto que do jeito que você tá, você não vai ficar. Eu te garanto, se você tiver uma conversão verdadeira, eu tô falando assim de encontro com Deus mesmo. Eu não tô falando de fé emocional não, que você vem aqui um dia chorando e sai, não.
Eu estou falando encontro com Ele. Encontro com Ele. Você não fica da mesma maneira. Você não fica da mesma maneira, não. Não fica. Porque o Senhor entra e o Senhor muda. O Senhor transforma. Mas o poder da escolha ainda está sobre mim e sobre a sua vida. Somos nós que direcionamos o nosso caminho. Ou escolhemos obedecer, ou escolhemos desobedecer. E a desobediência, ela tem um preço. Porque a Bíblia vai falar... Jesus amado, protege a gente aqui dentro, Senhor. A chuva. A Bíblia vai falar que o salário do pecado é a morte. Então eu entendo que tudo nesse mundo existe um preço a ser pago. Então as nossas escolhas também têm um preço a ser pago. Não culpe Deus por aquilo que foi escolha sua, que você se colocou. O Senhor, quando a gente escolhe obedecer Ele, muitas vezes Ele faz arrumar a bagunça que a gente causou durante anos. Que aí a gente vai lá, Renan, faz uma bagunça, uma zoada, pinta o 7. Aí quando Deus começa a arrumar, a gente acha que as coisas estão fugindo do controle. A gente acha que está saindo daquilo que a gente organizou. E o Senhor olha para mim e para você e fala: eu só estou arrumando a sua bagunça. Eu só estou arrumando a sua bagunça. E limpar a casa é fácil, gente. A mulherada aí, porque a homerada tá difícil, né? Os homens estão difícil. Lavar a louça, passar um pano. É fácil fazer faxina? Não. Cansa. E você vai, quanto mais você vai mexendo, mais coisa vai saindo. E você vai olhando assim, falando: meu Deus, olha aqui que eu tinha perdido há anos atrás e eu achei. E a nossa vida, quando a gente chega a Jesus, está uma sujeira. A nossa vida, quando a gente chega para Jesus, está uma lambança. Uma lambança. É assim sujeira, sua imundície. É assim que a gente chega para Jesus. E aí tem um processo onde o Senhor vai limpando. Eu não estou falando isso aqui em vão. Deus está tratando. O Senhor vai limpando. O Senhor vai reorganizando memórias, reorganizando sentimentos, reorganizando pensamentos, quebrando a dependência emocional, cortando e desfazendo tudo aquilo que te prendia. E isso leva tempo, não é do dia para a noite. Mas é o que eu falei, a gente prefere diminuir a promessa para que ela chegue mais rápido, encurtar o processo para que o tempo de viver aquilo chegue mais rápido, do que realmente passar e enfrentar para chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Mas mais uma vez o Senhor me faz repetir: não é só sobre as coisas que você deseja, não é só sobre as suas metas pessoais, mas existe uma batalha travada por vidas. Eu não posso deixar de falar, eu não posso ser inconsequente e não dizer. A semana que vem, que vai entrar, esse final de semana já praticamente, o nosso país vai ver a maior festa carnal que a gente enfrenta todos os anos, que é o carnaval. Se você for ver, até os macumbeiros não querem participar. Porque eles falam assim: olha, se você for sair na rua na época de carnaval, se proteja, toma um banho disso, e cobre aquilo, e faz isso, e vai tomar um passe, e vai fazer não sei mais o quê. Porque eles entendem a realidade do que é o carnaval. Só que tem muito crente que não entende. E eu não posso ser negligente em não falar. Portais são abertos, gente. Coisas são liberadas. E eu digo coisas para não falar e citar o que realmente são. Porque não precisa, né? Todo mundo aqui sabe. Crente não tem que comemorar carnaval. Não tem, nem de brincadeira. Não tem. Não tem, porque é uma consagração. É a festa da carne. O próprio nome já diz, carnaval. Se você for pesquisar o significado, é a festa da carne. Não comemora. Não comemora. Muito pelo contrário, que você possa ser intercessores pelas vidas que estão lá fora, passando sem saber, digamos assim, porque ainda estão com as vendas nos olhos, por um ritual, a praça pública, a rua aberta. Porque
Porque é isso que o carnaval é, uma consagração aberto assim para todo mundo. Então que você possa ser um intercessor por essas vidas, amém? Voltando para a palavra, que eu vou correr, que ainda tem oração. A palavra vai falar que o Senhor vai lá, chama Moisés, Moisés corre no Egito, tenha todas as pragas, Moisés tira o povo do Egito, abre o mar vermelho, e agora eles começam uma caminhada pelo deserto que duraria 40 dias. Porém essa caminhada é estendida pela murmuração e reclamação do povo. A palavra vai falar que agora o povo começa a reclamar porque não comem carne, e aí eles começam a lembrar da onde o Senhor o tirou. Lembra que eu falei para vocês que Deus tirou o povo do Egito, Arecanta, Labacianda, Arabácia, aonde eles não eram dono da própria vida, aonde eles não decidiam o que comiam, onde moravam, o que faziam, não decidiam, porque nem a hora que eles iam trabalhar eles poderiam escolher. Lembra que eu falei aqui para vocês? Esse mesmo povo, depois de ser liberto por Deus, está no deserto murmurando, falando que sente saudade do Egito, onde eles comiam carne. Gente, um povo que não podia decidir nem a hora que ia dormir, porque estava tão exausto do trabalho, estava tão cansado de ser chicoteado, que quando chegava em casa, pá, pegava no sono. Mas estão com saudade da terra aonde Deus o tirou. Deixa eu falar uma coisa. Voltar a lembrar da onde Deus te tirou é só para ter mais gratidão do que Deus fez na sua vida. Nenhum momento é para se alegrar, é para querer voltar. Ele canta labacianda do que Deus já fez. Volte apenas para relembrar e testemunhar a graça de Deus na sua vida. Porque o nosso cérebro, a nossa... emocional, quando a gente olha para um relacionamento que se passou e a gente só lembra das partes boas, a gente só lembra dos momentos que saía, dos momentos de risada, mas aí a gente esquece do quanto te humilhava com palavras, a gente esquece da traição que fazia você passar, a gente esquece das humilhações que jogou na tua cara por pouco que fez por você. Até nisso o Senhor quer libertar a gente aqui hoje. Até nisso o Senhor quer quebrar correntes aqui hoje. Não lembra só das coisas boas, mas traz à tua memória o porquê tu quis sair do Egito. Traz à tua memória o porquê você teve força para se levantar. Sabe por quê? Porque decidir ficar é difícil, decidir sair é difícil. Você só precisa escolher qual é o difícil que você quer enfrentar. É o difícil da humilhação, é o difícil da baixa autoestima, é o difícil da destruição, da depressão, da ansiedade, ou é o difícil de ser reestruturado, reestruturada por Deus e se manter de pé com dignidade. Qual que é o difícil que você quer escolher? A palavra vai falar que eles estão se lembrando, Arecanta Labace. Porque lá a gente comia carne, porque lá a gente comia pão. A palavra é bem clara em dizer, o Senhor desce para Moisés e fala assim: eu ouvi a murmuração, eu ouvi. Em nenhum momento a gente vê a palavra dizendo que Moisés foi falar para Deus: olha Deus, o teu povo está murmurando, olha Deus, o teu povo está reclamando comigo. Não. O Senhor ouviu a murmuração. Do mesmo jeito que Deus escuta o nosso clamor, que Deus escuta as nossas petições, o Senhor também escuta as nossas murmurações. O Senhor também escuta. Toma cuidado com o que você verbaliza. O Senhor escuta. O Senhor vai falar assim: ó, o Senhor ainda foi misericordioso, né?
O Senhor ainda foi misericordioso, porque imagina você liberta um povo de ser escravo, e agora esse povo está olhando e murmurando, falando que aonde era o lugar de escravidão deles, aonde eles não tinham direito a nada, era o lugar que eles estão sentindo saudade. Imagina a gente com o nosso coração podre de ser humano, como é que a gente não ia se sentir? Se fosse você ou eu no lugar de Deus, eu ia tacar fogo nesse povo. Ah, tá com saudade, então agora vai morrer todo mundo. Acabou. Não vai ter mais tempo de sentir saudade não. Pronto. Tá com saudade? Queimar no inferno agora. Ah, eu e você é assim mesmo. A gente quer tacar fogo em alguém que fala mal da gente, quem dirá num povo que ingrato. É verdade, gente. Às vezes a gente tá querendo tacar fogo até no nosso marido, na nossa esposa, quem dirá quem fala mal da gente. Ah, vai falar que você não quer não, gente. Tem dia que eu falo assim, salve leva, Jesus, que tá difícil aqui embaixo. Mas um aviso para os homens, não é querendo falar nada não, que eu sempre falo pro meu. Deus é pai de menina, viu? Deus é pai de menina. Deus fala o que para os homens? Que tem que amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Tem que dar a vida pelas mulheres, gente. E Deus fala o que pra gente? Ah, mas fica fácil respeitar quando você tem alguém que te ama, que te respeita. Quando você... Não é, mulherada? Vamos lá! Não fica fácil ser submissa quando você tem segurança no seu marido. Não fica fácil ser submissa quando você sabe que ele vai sempre fazer o melhor, pensando no seu bem-estar. Não fica fácil? Aí fica fácil, gente. A nossa parte é molezinha. A mulher, ela é multiplicadora. Tudo que você fizer por ela, você pode ter certeza que vai voltar multiplicado para você. Do mesmo jeito que tem antigamente que as pessoas falavam muito isso, que a mulher ela consegue tudo do homem. É verdade, é só a gente ir com um jeitinho. O homem também consegue tudo que ele quer da mulher. Tudo. É só vir com um jeitinho. É só a mulher chegar do trabalho cansado, o homem ter feito a janta, lavado a casa, lavado roupa, passado. Pronto. Olha isso. A gente chegar em casa cansado, o homem falar assim, amor, não precisa fazer comida que hoje eu vou te levar para jantar. Fala aí. Anota que isso aí é revelação de Deus para você, para salvar seu casamento. Grava aí pro Cleito e pro Guilherme, Bianca, grava aí. Não é difícil, Vinícius. Sua mulher chegar em casa, ó, cuidou das crianças o dia inteiro, aí você fala assim, amor, hoje você vai ter um dia da beleza. Já deixei a unha pago, o cabelo pago, a roupa comprada. Tudo aí, gente, não é difícil agradar a mulher. A coisa mais fácil que tem no mundo é agradar as mulheres. Coisa mais fácil que tem, gente. Os homens que dificultam. A gente é facinho. É uma flor, é um chocolate, é sair, é um restaurante, é um Pix. Pronto. Tem homem que não tem criatividade. Manda o Pix. Manda o Pix, que é a bênção de Deus. Fala assim, ó, amor, tô te abençoando. Manda o Pix. Manda o Pix, não precisa de muito, é só um Pix de R$500, a mulher já fica feliz. Vamos colocar valores, tem que colocar graça aí nesse coração, hein? Gente, mas brincadeiras à parte, o casamento, a família é algo constituída por Deus. Não deixe o inimigo tirar a sua família, não. Não deixe ele roubar a sua família. Não deixe ele roubar da gente a idealização de entender que a nossa família é o bem mais precioso que nós temos. A palavra vai falar que Deus escuta a murmuração daquele povo e olha assim e fala assim, ó, Moisés, eu vou falar com as minhas palavras para ficar mais fácil de entender. Ele chega para Moisés e fala assim, ó, Moisés, eu tenho escutado a murmuração do povo, pois agora você fala para eles, arecanta labacianda arabácia, que vão comer carne durante a tarde
tarde, e de dia mandarei o pão do céu. Arecanta labacianda. Você não entendeu, não. Você não entendeu, Arecanta. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para crente que estava murmurando e reclamando e falando: Senhor, eu não aguento passar a mesma situação. Senhor, eu não aguento viver mais isso. E Deus está dizendo: desci com a resposta, desci com a mudança. Arecanta labacianda arabasta. Não aguenta mais viver a mesma situação. Não aguenta mais passar pela mesma coisa. O Senhor traz resposta do céu para você hoje. O Senhor olha para aquele povo e fala assim: ó, de tarde vai ter a carne que vocês queriam, e de manhã também terá o pão. Arecanta. E Deus ainda dá uma ordem: não vai pegar mais do que precisa para comer no dia, porque no dia seguinte o provedor estará lá mandando novamente. Arecanta labacianda arabácia. É o que eu falei no início da mensagem. Aprenda a depender do provedor e não da provisão. Porque independente da provisão que você espera chegar ou não, o provedor não falha, o provedor não desampara, o provedor não mente. Ele é fiel. Arecanta labacianda arabácia. E você só precisa pegar a porção daquele dia, porque no dia seguinte terá mais. Arecanta labacianda arabácia. Arecanta labacianda arabácia. Ô Jesus, apóstolo, pode orar, apóstolo? Pode? Pode fazer? A igreja pode se colocar de pé. Vocês aguentam uma oração? Eu sei que vocês vão passar pela oração ali dentro. A oração é forte, mas o Senhor quer quebrar cadeias aqui hoje. Ó, 10 minutos só eu passei, não vou passar muito não, mais que isso. Mas eu tenho que fazer o que o Senhor está mandando, porque senão quem paga preço lá fora sou eu depois, gente. Bota a mão no teu coração. Eu não quero que você olhe para o lado. Arecanta labacianda arabácia. Eu não quero que você pense quem é que está do teu lado, se vai ouvir o que é que tu está falando, se não vai ouvir. Eu quero você falando com Deus. Qual é a área que você precisa que Deus entre? Qual é a área que você precisa? Qual é a corrente que tem te acorrentado e te prendido, que você precisa que o Senhor quebre? Começa a falar com Ele. Que não seja só a minha voz, mas que seja a tua também falando. Fala com Deus. Qual é a área sentimental? É um processo que tu passa sempre igual, sempre a mesma coisa. É financeiro, tá sempre nas mesmas dívidas, tá sempre da mesma maneira, tá sempre devendo. É espiritual, que não consegue se firmar, não consegue ficar de pé. Qual é o processo? Qual é a cadeia que tem te prendido? Fala, igreja. Fala com Deus. Arecanta. Hoje o teu povo está aqui, Jesus. Hoje o teu povo está aqui clamando a ti. Vai quebrando, Jesus. Vai quebrando todas as cadeias. Vai quebrando, Jesus, aonde o inimigo achou. Arecanta labacianda arabácia. Aonde o inimigo achou, Senhor, que haveria prisão, aonde o inimigo decretou, eu revogo agora. Eu revogo agora pelo poder e pela autoridade que é no nome de Jesus. Arecanta labacianda arabácia. Nós anulamos agora, Jesus. Nós anulamos agora, Jesus, toda autoridade, todo pacto inconsciente, todo pacto consciente vai sendo quebrado agora. Vai sendo desfeito agora, porque há poder na tua palavra. Há poder no teu sangue. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para quebrar a maldição hereditária. Aonde havia divórcio, o Senhor quebra hoje. Aonde havia divórcio, o Senhor quebra hoje. Aonde havia morte, todo Arecanta, toda mãe nessa casa enterrava um filho. Arecanta, labacianda. Não vai passar para você. O Senhor quebra hoje. Arecanta, labacianda arabácia. Aonde havia uma maldição, Arecanta, hereditária, vai sendo quebrado. Arecanta, labacianda arabácia. Arecanta, labacianda arabácia. Todo espírito
enfermidade vai sendo quebrada agora. Todo espírito de enfermidade vai sendo quebrado agora. Ele canta Rabacianda, porque há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Ele canta Rabacianda. Vai quebrando, Senhor. Vai desmanchando toda obra de macumbaria, feitiçaria mandada. Tudo aquilo que foi oferecido e consagrado. Toda galinha que foi morta, canta Labacianda. Vai quebrando agora. Vai desfazendo todo câncer, vai caindo por terra. Senhor, todo cisto no ovário vai caindo por terra. Todo câncer de mama vai caindo por terra, Senhor. Porque o Senhor é mais forte. O espírito de depressão, o espírito de ansiedade vai caindo por terra. Arecanta Labacianda, Arabácia. Arecanta Labacianda, Arabacianda, Aracanta. Pode orar na Maria Luísa. Arecanta Labacianda, Arabácia. Vai quebrando, Jesus. Arecanta Labacianda, Arabácia. Vai desfazendo, Senhor, porque o Senhor tem poder. Há poder no sangue de Jesus. Igreja, declare que há poder no sangue de Jesus. Declare que há poder no sangue de Jesus. Arecanta. Porque existe uma guerra espiritual, existe uma guerra travada. Declare que há poder no sangue de Jesus. Vocês estão com medo de falar, gente? Abre a boca e declara com autoridade: há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder para desfazer todas as obras do maligno. Há poder no sangue de Jesus para pisar na cabeça da serpente. Há poder no sangue de Jesus. Arecanta Labacianda, Arabácia. Há poder, Senhor. Arecanta Labacianda, Arabácia. Arecanta Labacianda, Arabácia. Jesus vai trabalhando. Jesus vai trabalhando. Jesus vai operando. Jesus vai cortando, vai desfazendo o laço. Vai cortando e vai desfazendo o laço. Vai desmanchando, vai desmanchando. Arecanta Labacianda, Arabácia.